Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Nós vamos hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Deixa aí preparado a apostila, tá? Aberta para a nossa agenda de hoje, dia 19/8. Nós vamos trabalhar a página 30 e 31 com o conteúdo Carta do Leitor. Na página 30 vem trazendo uma carta, né? Clique no texto, Carta do Leitor. A participação do leitor em jornais e revistas e a dos ouvintes em emissoras de rádio é de grande importância para o veículo de comunicação. Saber o que está agradando ou não ao público, certo? Então, nós trabalhamos já nas aulas anteriores, né, vários tipos de textos, né, gêneros textuais, como contos, fábulas, né, textos instrucionais. E por último, nós também trabalhamos sobre notícias, diferentes tipos de notícias, meios de comunicação, como jornal, revista, internet, televisão, rádio, diferentes tipos de notícias, certo? E agora, em língua portuguesa, nós vamos falar sobre carta do leitor. E a gente tem aqui, leia o texto a seguir. Nós temos aqui uma carta, né? Vem falando assim: filmes. São Paulo, sábado, 1º de outubro de 2005. Gostei da reportagem que vocês publicaram em julho, sempre em cartaz, sobre filmes que as crianças não enjoam de assistir. Estou muito contente por vocês publicarem essas matérias interessantes. Os quadrinhos estão cada dia mais legais. Quero que continue assim, um jornal divertido. Eu também acho o H super fofo. MSS 9 anos, de São Paulo, SP. Bom, isso aqui é uma carta, né? E para a gente lembrar um pouquinho, antigamente, né, as cartas eram escritas à mão, enviadas pelo correio e demorava muito a chegar num determinado local, né, no destinatário, certo? E aí hoje já é diferente, dificilmente a gente manda uma carta, né, usando como forma o correio. Geralmente, nós usamos o e-mail. Se você escreve um e-mail agora enviou, já chega no destino, que é o destino do e-mail, certo? Nós temos o remetente, que é quem escreve, e temos o destinatário, que é para onde se envia o e-mail, né? Ou a carta. Então, hoje mudou-se um pouco a forma de se comunicar, né? Antigamente era mais por mensagem escrita à mão, enviada pelo correio. Hoje a gente utiliza a internet, né? O e-mail, que chega muito mais rápido. Mas vamos analisar aqui a característica desta mensagem, porque ela é muito, muito importante. Primeiro, para você enviar uma mensagem, ela tem que ter o assunto, certo? O assunto vem aqui logo aqui, né? Filmes. É o assunto da mensagem, né? Nós chamamos também de título, certo? Logo no começo, é preciso, né, se identificar. São Paulo, né, o local, sábado, 1º de outubro de 2005. É importante colocar a data e da onde que está sendo, né, por onde está sendo enviada esta carta ou esta mensagem. Então, é importante colocar a data e o local, né? E aqui, logo, vem o corpo do texto, né? O corpo da mensagem, que é o texto
o assunto, né? O desenvolver do assunto. Então, é preciso prestar também atenção no que você vai escrever, qual é o objetivo da sua mensagem, para que você vai mandar a mensagem, né? Por quê? Certo? Então, você precisa desenvolver o seu texto. E aí, o texto diz o seguinte: gostei da reportagem que vocês publicaram em julho, sempre em cartaz, sobre filmes que as crianças não enjoam de assistir. Estou muito contente por vocês publicarem essas matérias interessantes. Os quadrinhos estão cada dia mais legais. Quero que continue assim, um jornal divertido. Eu também acho o H super fofo. E aí, quando você finaliza uma mensagem, é preciso colocar a assinatura, ou seja, quem enviou a mensagem, né? No caso aqui, MSS 9 anos. Porque só está as iniciais aqui. Nós só temos as iniciais da pessoa que escreveu. Porque é uma criança, né? A gente percebe que é uma criança que tem 9 anos, então provavelmente, quando ela enviou esta mensagem, ela colocou o nome dela completo, mas como esse texto está sendo publicado, né, em vários lugares, então eles colocam somente as iniciais por se tratar de uma criança de menor, certo? 9 anos, de São Paulo, estado São Paulo. Então, ela colocou aqui a assinatura, ok? E aqui embaixo nós temos a referência, onde foi publicada esta carta. Esta carta ela foi publicada, né, na Folha de São Paulo, no dia 1º de outubro de 2005. Folhinha, página F2, certo? É importante, toda vez que a gente fazer a leitura de um texto, observar todos esses detalhes, as características, né? Da onde que é, do que se trata. No caso aqui, a gente percebe que ela está fazendo um elogio, é uma carta de elogio, ok? Vamos lá. Continuando aqui na página 30, atividade número 2. Essa atividade aqui é somente para conversa, certo? Mas vocês podem escrever também, porque quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica na escrita e também na leitura, né? Então vamos lá, letra A. Que recursos tecnológicos as pessoas usam para se comunicarem nos dias de hoje? Nos dias de hoje a gente utiliza mais, né, mensagens, né, como e-mails, WhatsApp, internet, né? A gente se comunica assim porque é mais rápido chegar no destinatário, certo? Letra B. Você costuma expressar sua opinião sobre o que lê? É importante expressar a opinião sobre o que vocês leem, tá bom? Não só notícias, né? Mas uma revistinha, um gibi, uma história em quadrinho, uma fábula, um conto, né? É importante sempre vocês fazerem a leitura, né? E dar opinião sobre aquilo. Escreva, né? Toda vez que você terminar uma história, terminar a leitura de uma notícia, ou de um gibi, você pode escrever o que você achou, né, dessa história, né? O que te incomodou, o que você não gostou. É muito importante vocês escreverem, tá bom? E aí mostra para os pais de vocês, né? Mostra para a professora. Letra C. Você já escreveu uma carta para algum jornal ou alguma revista que costuma ler? Aí é uma resposta pessoal, né? Sim ou não. Vamos lá. Número 3. Onde a carta foi publicada? Está escrito lá, né? Na referência, no jornal Folha de São Paulo, certo? Por isso que é importante fazer sempre a leitura da referência, tá? Da onde foi retirada a carta. Quem é o remetente da carta? Ou seja, remetente é quem escreveu a carta. Vem trazendo lá no final, na assinatura, na despedida, né? MSS de 9 anos. Lembrando que nós temos aqui somente as iniciais por se tratar de uma carta de uma criança, de uma pessoa de menor, tá bom? Menor de idade. Número 5. Qual é o assunto da sessão em que a carta
em que a leitora deixou o seu comentário. Ela deixou o seu comentário no cinema, né? Na seção cinema. Na seção cinema, ou quem colocou também sempre em cartaz, né? Filmes, sempre em cartaz, também está correta a sua resposta. Tá joia? Vamos lá. Atividade 6. A leitora expressou sua opinião na carta que escreveu ao jornal. A leitora expressou sua opinião na carta que escreveu ao jornal? Sim ou não? Sim, né? Ela expressou a sua opinião, né? 7. A opinião da leitora era uma crítica à reportagem ou um elogio à reportagem? Um elogio. Ela vem logo trazendo no início do texto a palavra gostei da reportagem, né? Então a gente percebe que é um elogio. Aqui do lado vem trazendo, né, algumas orientações que a gente vai fazer a leitura. A coluna Carta do Leitor em jornais e revistas é um espaço reservado para a publicação de opiniões de leitores. É uma maneira de o leitor fazer perguntas, expressar opiniões, gerar debates, elogiar, fazer sugestões e até criticar um fato noticiado. Então, isso aqui é uma coluna Carta ao Leitor. Esse gênero textual é tão importante que pode servir de fonte para um novo texto, o qual pode esclarecer os pontos levantados por ele. Por exemplo, se você, carta ao leitor, receber muitas cartas, né, elogiando sobre um determinado assunto, aí o jornal ou a revista vai fazer mais publicações, né, se aprofundar mais naquele assunto, já que agradou ao leitor. Agora, se nessa coluna, carta do leitor, em uma determinada notícia, um determinado artigo, recebeu assim muita crítica, né? Então, aí eles vão perceber, né, que aquele texto ali não agradou o leitor. Então, eles vão pegar e vão retirar e vão substituir por um outro que agrade mais aos leitores. Então, geralmente as revistas, jornais, elas, né, fazem seus artigos, as suas notícias de acordo com o que agrada o assunto, de acordo com o que agrada a quem está lendo, tá bom? Dicas para escrever uma carta do leitor. Vamos lá. Se vocês têm aí alguma revista que tem essa abertura de vocês escreverem, são dicas aqui importantes para vocês, tá? É importante vocês encaminharem também a cartinha de vocês. Vamos lá. Especifique o assunto e seja breve. Então, você vai especificar, né, lá no começo, né, como a nossa colega aqui de 9 anos fez, né, ou o nosso colega, né, vocês vão colocar lá no início o assunto, né, é importante especificar logo no início, lá no título, tá, no assunto. Pense no objetivo da carta. Primeiro, antes de você escrever, você precisa pensar. É para opinar? Eu vou dar opiniões? É para sugerir alguma coisa? É para debater? É para refletir? Pense no seu objetivo, no objetivo que você quer da carta. Para fazer alguma crítica? Elogiar? Ok? Então, primeiro você tem que pensar no que você vai escrever, tá bom? Depois, escreva com muita atenção e revise o seu texto, pois a carta poderá ser lida por muitas pessoas. Como aqui, a carta desta criança, ela foi publicada em um jornal. Então, muitas pessoas leram, né, os elogios que ela fez, certo? Ao determinado assunto ali sobre filmes. Então, muitas pessoas fizeram leitura. Então, por isso que é importante você rever o que você escreveu. Vai ver se você colocou
de forma correta as palavras, se teve coerência o seu texto, se teve clareza no que você escreveu, se você escreveu com palavras corretas, ok? Então, é importante sempre, terminou de fazer um texto, fazer a leitura, tá? Revisando o seu texto. Depois, lembre-se de colocar suas informações, como nome, idade e cidade. Lá no final vem a despedida, né? E lá na despedida você precisa colocar lá a sua assinatura. Quem foi que escreveu, a sua idade é importante, da cidade onde você mora, o estado onde você mora também é muito importante, até mesmo o país, já que se você for escrever alguma carta ou mandar alguma mensagem para fora do Brasil, ok? Então, sempre finalize, né, a sua carta com o seu nome, tá joia? Com a sua assinatura, tá bom? Inicia com a data, faz o seu texto e finaliza com a sua assinatura, a sua despedida e assinatura, tá bom? Atividade 8. Relate com suas palavras o comentário feito pela leitora. Então, aqui vocês vão escrever com as palavras de vocês o que vocês acharam do comentário dela. Vocês gostaram? Foi importante? Trouxe algum aprendizado, né? Estimulou vocês a pesquisarem, estimulou vocês a escreverem também. Então, relate aqui com suas palavras, né? Com a sua opinião, comentário feito por ela, tá bom? Conte a sua experiência. A tia Michelle trouxe aqui uma sugestão, tá? A leitora elogiou o jornal e as reportagens sobre os filmes e as que as crianças não enjoam de assistir. Agora nós vamos para a página seguinte, né? Palavras de cá para lá. Vamos entrar no assunto sobre pronomes, tá bom? E aí, releia o trecho a seguir, um pedacinho, né, da carta daquela criança de 9 anos. Vamos lá? Estou muito contente por vocês publicarem essas matérias interessantes. Os quadrinhos estão cada dia mais legais. Quero que continue assim. Um jornal divertido. Eu também acho o H super fofo. Comando da atividade. Atividade 2. Sublinhe os verbos desse texto. Nós aprendemos já, né, sobre os verbos que tem verbos de ação que indicam ação. Temos o verbo que indica estado, né, que é o verbo de ligação. E também temos o verbo que indica fenômeno da natureza. Então, ele está pedindo aqui para você identificar quais são os verbos nesse trecho da carta. Vamos começar aqui. Estou muito contente por vocês publicarem essas matérias interessantes. Aqui nós temos dois verbos. Estou, que é um verbo de ligação, né? Estou muito contente, né? É um verbo que indica estado, ok? Muito contente por vocês publicarem esta matéria, essas matérias interessantes. Nós temos aqui o verbo publicarem, tá? Estou é um verbo, né, que indica estado, certo? Que vem do verbo estar, tá bom? Publicarem também é um verbo de ação, que vem do verbo publicar, tá bom? É uma ação. Essas matérias interessantes. Os quadrinhos, um substantivo, né, que está no plural. Estão. Estão também é um verbo. Cada dia mais legais, certo? Quero que continuem assim. Um jornal divertido. Nós temos aqui também o verbo quero, né?
Que continuem também é um verbo, né? Vem do verbo continuar, tá? Assim, um jornal divertido. Eu também acho, aqui ó, acho, também é um verbo, né? Vem do verbo achar, ok? Respondendo a questão 3. Quem acha o H super fofo? Quem está falando aqui que acha o H super fofo? A autora da carta ou as pessoas que escreveram a carta? A gente observa aqui, ó, a autora, lá no texto, vem trazendo uma pessoa, a autora. Então, é uma pessoa. Só tem uma assinatura falando de uma pessoa. Ou as pessoas que escreveram. Não tem outra assinatura, né? Então, a resposta da número 3, a autora da carta, certo? Número 4. No texto, como a autora se refere a si mesma, né? Ela está falando aqui, né, no texto, ela está se referindo, tem um momento aqui, uma palavra, que ela se refere a ela, né? Faz referência a ela, pessoa dela. Bem no finalzinho aqui, ó. Eu também acho o H super fofo. Então, está se referindo a ela. No texto, como o autor se refere a si mesmo? Criança de 9 anos ou eu? No texto. Então, aqui está o texto. Com a palavra eu. Eu é um pronome, tá bom? E está no singular, que é uma pessoa só, tá bom? Se referindo a uma pessoa. Vamos lá. Tia Michelle trouxe outro exemplo aqui para vocês, tá? Eu estou contente, né? Estou me referindo a mim mesmo, tia Michelle. Eu estou contente. É um pronome, né? Eu é um pronome. Está substituindo a palavra Michele. Então, nós temos os pronomes, eles podem substituir, né, uns substantivos, tá bom? Um substantivo. Ou o pronome pode acompanhar um substantivo. No caso aqui, eu substituí a palavra Michele, que é um substantivo próprio, eu substituí pelo pronome eu. Eu estou contente, tá bom? Um outro exemplo aqui. Uma outra frase. Seus alunos são lindos, né? No caso aqui, eu não estou substituindo, né, o substantivo. Eu estou acompanhando o substantivo. Qual é o substantivo aqui, tia Michelle? Alunos, né? Então, eu estou acompanhando substantivo. Então, o pronome, ele tem essas duas funções, tá? Ele pode substituir um substantivo, né, por um pronome, ou ele pode acompanhar um substantivo. No caso aqui, ele está acompanhando seus alunos. São lindos, né? Uma frase afirmativa, bom? E aqui está substituindo a palavra Michele por eu, porque eu estou referindo a minha pessoa, tá bom? Minha pessoa, primeira pessoa do singular, tá certo? Bom, crianças, essa foi a primeira aula, né, de hoje. Às 14 horas a gente vai retornar com a segunda aula e vamos dar continuidade a esse tema, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, ó, um beijo, espero vocês aqui na segunda aula. Tchau, tchau!